Eu peço a você que abra a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 3. Nós faremos a leitura do texto que se encontra a partir do versículo 22. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo de número 22, e faremos a leitura até o capítulo 4, versículo 1. Peço a você que acompanhe em silêncio a leitura da palavra de Deus. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém. Falemos mais uma vez com Deus em oração. Deus, obrigado por este momento, quando a palavra do Senhor é lida, e o propósito é explicá-la de modo que ela seja compreendida, de modo que aquilo que é espiritual se torne conhecido por meio do teu Espírito. Que o Senhor faça isso nesta noite, alcançando corações, alcançando vidas, edificando a sua igreja. É essa a nossa oração na plena, total, integral, exclusiva dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você tem servido como Deus espera que você faça? Você tem servido como Deus espera que você faça? O texto que nós lemos toca em um assunto bastante controverso. Fala de servos e de senhores. E é sempre difícil falar sobre esse tema. Contudo, nenhum de nós pode negar que essa é uma das ideias, uma das figuras mais exploradas pela Bíblia. Quando nós, por exemplo, olhamos lá para o Antigo Testamento e pegamos o tetragrama, através do qual Deus se identificou, no seu nome, YHWH, nós percebemos que esse tetragrama é traduzido nas nossas Bíblias por Senhor. E sempre que a palavra Senhor é colocada nas Escrituras, traz a ideia de autoridade e posse. Deus chama o povo de Israel, como nós já lemos em Êxodo, de sua propriedade peculiar. E Deus diz que toda a terra é dele.
Quando nós pegamos um outro texto, e se você quiser abrir a sua Bíblia, em Atos capítulo 17, é a pregação que o apóstolo Paulo faz em Atenas, diante de uma plateia que estava perdida, embora cheia de letras, cheia de filosofia, mas perdida na vida, perdida na adoração, perdida no seu serviço, não sabendo a que Senhor prestar serviço. E aqui no capítulo 17, no versículo de número 24, o texto diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. E o texto prossegue. Mas o que eu quero ressaltar aqui é esta verdade, que está exposta pelas páginas das Escrituras, desde o começo até o fim. Deus é Senhor do céu e da terra. Os céus e a terra são obras das mãos dele, e ele tem domínio, poder e senhorio como criador e como sustentador e preservador da obra criada. O hino que cantamos, e conforme eu já enfatizei, em uma parte diz: firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e mar. Quem é o mar? Quem é a terra? Qual a força da natureza diante do Criador? Ele é Senhor de tudo e de todos. O Senhor Jesus Cristo, que se fez servo, o Senhor que se fez servo por um tempo, por um pouco, recebeu um nome elevado e se tornou, no dizer do texto de Apocalipse, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Apocalipse 19, versículo 16. Em Filipenses 2, o texto diz que ao nome do Senhor Jesus se dobrará todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. E sempre que a Bíblia apresenta o termo Senhor, ressalta autoridade e posse. Assim, irmãos, nós não podemos simplesmente rechaçar a figura de senhor e servo, tendo em vista a forma como o homem degradou essa figura. Ela tem muito a nos ensinar. Nós não vamos entrar hoje em questões éticas, não vamos falar em questões específicas de escravatura humana, de escravatura realizada pelo homem, de outros homens, mas destacar o ensino bíblico acerca do senhorio de Deus. E apenas um parêntese que eu quero abrir. Esse parêntese é para dizer que o ensino bíblico, e a história nos mostra isso, foi base para a abolição da escravatura no mundo moderno. O ensino bíblico, aquilo que Deus revelou nas Escrituras e que homens de Deus receberam, e baseados no que lutaram, a gente percebeu que a humanidade caminhou para a abolição da escravatura. Bom, mas a gente vai prosseguir então, dentro do nosso texto, ressaltando o senhorio do nosso Deus. E eu quero relembrar, irmãos, que o texto que foi lido está num contexto de autoridade. E percebam isso, sempre ressaltando o papel de quem, à primeira vista, é tido como mais claramente servo.
Veja só, a partir do versículo de número 18, o texto diz o seguinte: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Percebam aqui que o texto se dirige, nós já falamos sobre este texto, estou apenas ressaltando que o texto está num contexto de autoridade, e aqui o texto se dirige à esposa, e fala que a esposa deve ser submissa ao marido do Senhor. Apresenta a figura daquele que deve ser o inspirador da mulher ao cumprir o seu papel dentro do casamento. E depois o texto fala também da posição do homem, mas sem um enfoque maior. Aqui em Colossenses o texto diz: maridos, amai vossa esposa, não a trateis com amargura, mas não tem o reforço, mostrando no Senhor. Aqui não traz esse reforço. Quando nós vamos para os filhos, o texto diz: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de quem? Do Senhor. Percebam que o reforço está naqueles que à primeira vista têm o seu papel de servo mais claramente identificado, daqueles que estão debaixo de autoridade, mais claramente identificado pelas Escrituras. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Depois vem para os pais. E o texto diz: pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados, mas não há o reforço. E a gente chega, então, no nosso texto. E aqui no nosso texto, o reforço é bastante intensificado quando falamos de servos e senhores. Veja só, no versículo 22, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas de singeleza de coração, o quê? Temendo ao Senhor. A gente chega no versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes que recebereis de quem? Do Senhor, a recompensa da herança. Aí o texto começa: a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Só que o texto fecha, o texto finaliza, agora falando da outra parte. E diferentemente do par, quando fala de marido e mulher, ou de esposa e marido, depois que fala de filho e pai, ou de filhos e pais, esposas e maridos, agora os servos e senhores. No capítulo 4, no versículo 1, fechando o texto e fechando este parágrafo, fechando este bloco que ressalta a autoridade, a gente vê o reforço. E o texto diz então: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor nos céus. Ao fechar o texto, a Bíblia fala que até mesmo aqueles que humanamente estão em posição senhoril também são servos. A posição do marido é posição de servo. A posição dos pais é posição de servo. A posição dos senhores é posição de servo. No fim das contas, servos e senhores são chamados a servir no Senhor. E para ilustrar, eu quero que você vá comigo para 1 Pedro. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para Colossenses,
Mas eu quero que você vá comigo para 1 Pedro, capítulo de números 4. Aqui neste texto, a Escritura vai ser muito clara ao mostrar papéis de autoridade para quem exerce e de autoridade para quem está sujeito. E vai mostrar que ali é serviço de uns aos outros. Tanto quem serve, tanto quem exerce autoridade, quanto quem está sujeito à autoridade. 1 Pedro 4, a partir do versículo 10 do texto diz: serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Então é para servir, cada um conforme o seu dom. Os dons são diversos, mas todos para serviço. Conforme bons despenseiros da graça de Deus, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Alguém que está na posição de ensinar, no sentido de exercer uma autoridade de ensino, está sujeita esta pessoa à autoridade de Deus e deve falar debaixo da orientação de Deus. Se alguém serve, está numa posição literalmente de serviço, de servir, façam na força que Deus supre. Tanto quem exerce posição de autoridade, quanto quem está debaixo de autoridade, é de acordo com os oráculos de Deus, é na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Ele é Senhor de servos e de senhores, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória. Ele é Senhor dos senhores. Ele deve receber em última instância toda a glória e todo o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Depois então dessa ilustração, eu peço a você para voltar para Colossenses. E de forma breve, considerando os esclarecimentos já feitos, eu quero destacar alguns ensinos que podemos extrair de nosso texto, tendo esta visão mais ampla de autoridade de Deus sobre as nossas relações. E quero prosseguir agora a partir ou através de algumas perguntas e respostas. Primeiramente, nós vamos para o versículo de número 22, em Colossenses, então, capítulo 3, versículo 22. Dê uma olhada na sua Bíblia, no texto, e procure responder a seguinte pergunta: os servos devem fazer o que se espera que façam, com qual motivação? Os servos devem fazer o que se espera que façam, com qual motivação? Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens. Aí o texto então completa dizendo: mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Os servos devem fazer o que se espera que façam, com qual motivação? O temor do Senhor. O temor do Senhor. Esposa é serva. Marido é servo. Filho é servo. Pais são servos. Servos são servos. Senhores são servos também. E cada um, dentro do seu papel, dentro da sua função, deve fazer o que faz
com a motivação do temor do Senhor. Isso muda radicalmente a forma como a vida é enxergada e vivida. Radicalmente. E o texto, então, vai mostrar para a gente já uma aplicação disso. Que quem considera o temor do Senhor como motivação e age no temor do Senhor, não vai agir como age, visando tão somente agradar a homens, visando tão somente agir sob vigilância, mas em singeleza de coração. E o que é que significa essa expressão? A expressão singeleza de coração. Singeleza de coração. E a palavra singeleza, especificamente, da língua grega, traz o seguinte significado: simplicidade, sinceridade, pureza de intenção, desde o coração. Então, aquele que faz o que faz, exerce suas funções como exerce, com base no temor do Senhor, faz isso com sinceridade, com simplicidade, com pureza de intenção, desde o coração. E não somente de forma externa, para agradar a homens, não, mas com pureza de intenção, desde o coração. O servo que faz o que se espera que faça, com a motivação certa, isto é, o temor do Senhor, ele vai ser a mesma pessoa, seja diante de quem estiver, seja qual for a circunstância que enfrentar, porque a sua motivação está acima de olhos e está acima de situações. O seu Senhor é aquele que tem os olhos como chama de fogo, que penetra no interior e é capaz de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Eu não sei se você já ouviu esse ditado popular. Hoje, após a escola dominical, quando a gente estava conversando com alguns irmãos, teve até um irmão que citou esse ditado popular. Eu não sei se você já ouviu esse ditado, ou quem sabe já agiu como esse ditado diz: quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Acho que você já ouviu esse ditado, né? É usado esse ditado para a situação de autoridade, quando aquele que está sob a liderança sai do lugar e aqueles que estão debaixo de autoridade, na ausência da autoridade, mudam completamente o comportamento. E logo que percebem que a pessoa que tem autoridade está chegando, voltam a agir daquela forma anterior. Irmãos, o texto está mostrando para a gente que aquele que faz o que faz, ou faz o que se espera que faça, tendo em vista o temor do Senhor, ele é uma única pessoa, seja na presença de quem estiver, e seja na ausência de quem for, seja em qual for a circunstância, porque essa pessoa, como o salmista, tem a mesma convicção: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E eu faço o que se espera que eu faça,
por causa do temor do Senhor. Isso muda a vida. Isso muda a vida. Cônjuges que temem ao Senhor não precisam ter ciúmes, no sentido de um sentimento ruim de possessão e que tenta vigiar o outro com medo de uma ação que venha macular a aliança. Porque são cônjuges que, onde estiverem, sabem que estão debaixo do temor do Senhor. E não podem jamais fugir dos olhos do Senhor. Pais e filhos que têm essa visão agem da mesma forma. E quando os pais saem, os filhos se mantêm na mesma postura, porque sabem que o seu Senhor está ali. E eles não simplesmente representam, quando os pais estão presentes, uma obediência, mas agem obedientemente na ausência dos pais, porque fazem o que fazem por causa do temor do Senhor. Um funcionário que teme ao Senhor é uma bênção para qualquer patrão, porque ele sabe que ele está servindo, no fim das contas, ao Senhor. Ele é confiável. Ele serve ao Senhor. Os servos devem fazer o que se espera que façam, motivados pelo temor do Senhor. É a primeira pergunta com sua resposta. Vamos para o versículo de número 23. Nós temos mais uma pergunta e mais uma resposta. Os servos devem fazer o que se espera que façam para quem? Os servos devem fazer o que se espera que façam para quem? Vejam só então o texto. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Isso aqui também muda radicalmente a vida. Muda radicalmente. Os servos devem fazer o que se espera que façam para quem? Para o Senhor. De todo o coração. Literalmente, quando a gente pega o texto bíblico, o texto quer dizer o seguinte: desde a alma. De todo o coração aqui, é desde a alma. Saindo da alma, da psique, lá de dentro. Tudo quanto fizerdes, de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Sabe qual que é a mudança que isso aqui faz na vida? Você não vai olhar o mérito de quem você está servindo, se a pessoa merece um bom serviço ou não. Porque você entende que você não está servindo aquela pessoa. Você está servindo o Senhor. Então, minha querida irmã, se o seu marido é um traste, e você fala, esse homem não merece que eu o trate bem, não é o mérito dele. Você deve olhar que você está servindo a quem? Isso muda tudo. Se você, meu querido irmão, marido, e de repente, no seu ponto de vista, a sua esposa está faltando em tantas áreas, está deixando de ser aquilo que você gostaria que ela fosse, e o coração começa a se fechar lá desde a alma, desde a psique, desde o seu ser interior. A vontade que dá é de servir da mesma forma, ou deixar de servir da mesma forma, pagar com a mesma moeda. O texto diz o seguinte: olha, você que é servo, tudo quanto você fizer, fazei-o de todo o coração
como para o Senhor, não é para homem. Você que é filho, de repente, os seus pais não são exatamente o tipo de pais que você gostaria que eles fossem. Quem sabe já falharam tanto com você. Na verdade, não há pai nem mãe perfeitos. E de repente surge lá no coração uma sensação ou uma inclinação para algum tipo de rebelião filial. Quer saber, eu vou deixar de respeitar meus pais, eu vou viver a minha vida como eu entendo que eu devo viver, e, enfim, eu vou saber lidar com a situação socialmente, mas lá do coração, desde a alma, eu já não quero mais ser um filho que respeita os meus pais. A Bíblia então vai dizer aqui para os filhos que são cristãos: você está sendo um bom filho, ou você deve ser um bom filho, não por causa do merecimento dos seus pais. Você está servindo o Senhor. E como filho, você deve cumprir o papel de filho, servindo ao Senhor. E os pais, da mesma forma, procurando serem os melhores pais que puderem, lidando com os filhos de uma forma, claro, entendendo que tem autoridade, essa autoridade é delegada, não é intrínseca, é delegada, não é por ser pai, por ser mãe, no sentido de que eu sou pai, eu sou mãe, posso pedir o que quiser do filho, eles têm que obedecer, não é assim. A regra não é nossa, a regra é do Senhor a quem servimos, a autoridade é delegada, um dia prestaremos conta dela. E nós devemos ser os melhores pais que pudermos ser, entendendo que nós estamos servindo o Senhor. E para pai e mãe, isso tem a ver também com o exercício correto da autoridade. Não degenerando em autoritarismo por um lado, e nem por liberalismo por outro lado. E quando se trata de relações profissionais, da mesma forma, o texto então é enfático, é bastante enfático. Não é mérito do recebedor humano, mas do Senhor espiritual, que deve ser o foco, deve ser o alvo no qual os nossos olhos estão colocados. Terceira pergunta, com sua resposta: os servos receberão a recompensa daquilo que se espera que façam de quem? Vejam o versículo 24, a parte inicial. Os servos receberão a recompensa daquilo que se espera que façam de quem? O versículo então vai dizer: cientes de que recebereis de quem? É do Senhor. A recompensa da herança. Isso aqui também muda radicalmente a figura. Porque muitas vezes, quando nós não enxergamos uma recompensa patente, uma recompensa clara diante dos nossos olhos, a gente corre o risco de ficar desmotivado. A gente corre o risco de perder ânimo, de perder força, e de mudar de atitude, de mudar de sentimento. Aí o texto vai dizer: olha, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. E entra em uma palavra interessante: herança. Ora, mas servos não são da família, assim não tem direito à herança. Não é assim? Servo não é da família. Como que servo herda herança? Só que espiritualmente falando, existe uma transformação maravilhosa. Olha o que está em Gálatas, capítulo 4. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4.
Gálatas 4, vamos ler juntos o versículo de número 7. Versículo de número 7. Leiamos a palavra de Deus. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Ora, então o status, de certa forma, não é um status que fica simplesmente no papel de servo. Se torna filho. Se torna filho. Respeitando tudo aquilo que a palavra fala a respeito de submissão ao senhorio do Senhor, mas herda um sobrenome. Filho de Deus. A gente pega o nosso nome e acrescenta Filho de Deus. A todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os servos receberão a recompensa daquilo que se espera que façam do Senhor. Então os servos recobram ânimo e não ficam esmorecidos. Os servos não perdem força e prosseguem, fazendo o que se espera que façam. Os servos vão adiante. Eles colocam os olhos firmemente no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. E por isso eles não ficam fatigados e desmaiam na alma, porque eles têm no Senhor a força necessária. Eles têm no Senhor o ânimo renovado. Eles sabem que o Senhor é fiel. E eles jamais deixam de querer honrar o seu Senhor. E isso muda radicalmente toda a nossa vida. Ainda que não vejamos, num primeiro momento, uma contrapartida da parte a quem estamos servindo. Quem sabe, nem num segundo, nem num terceiro. Mas a gente sabe que a nossa recompensa virá do Senhor. E por isso a gente continua fazendo o que sabe que deve fazer. E eu quero encerrar esta parte que fala dos servos, ainda no versículo 24, o texto vai apenas firmar aqui o ponto, que já foi bem falado, mas, mais uma vez, seguindo o texto, a pergunta é a seguinte: os servos, afinal de contas, quando fazem o que se espera que façam, estão servindo a quem? O texto, então, vai dar aqui esse fechamento. Os servos, afinal de contas, quando fazem o que se espera que façam, estão servindo a quem? A parte B do versículo 24. A Cristo, o Senhor. Aquele que tem autoridade tem posse. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Então o texto no versículo 25 vai fazer uma transição, e o que está no versículo 25 serve tanto para o que vem antes, quanto para o que vem depois. Aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, nisso não há acepção de pessoas, tanto para servos quanto para senhores. Aí o texto chega no versículo 1 do capítulo 4, e é a última pergunta com a última resposta. Os senhores na carne, aqueles que em determinada circunstância estão em papel de autoridade, aqueles que em determinada circunstância estão em posição hierárquica superior, digamos assim, os senhores na carne, em última instância, são possuidores de qual status? Os senhores na carne,
em última instância, são possuidores de qual status? Aí o texto diz então: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes o quê? Senhor nos céus. Os senhores na carne, em última instância, são possuidores de qual status? Também são servos. Também são servos. Dentro, irmãos, do povo de Deus, todos somos servos. Todos somos servos. Os papéis são diferentes dependendo da relação, mas todos somos servos. E todos devemos servir, tendo em vista essa visão espiritual. É a Cristo Jesus. Não simplesmente diante dos olhos. É desde a alma, com intenção sincera, sem olhar o mérito do receptor, do recebedor. É a Cristo Jesus. Eu quero ler um texto que se encontra em 1 Coríntios. Esse texto vai dizer exatamente isso que eu acabei de falar. Veja só, 1 Coríntios, capítulo 7. Versículo 21. O texto da Escritura, então, diz, 1 Coríntios 7, versículo 21, foste chamado sendo escravo. Naquela época, era algo muito comum no meio dos cristãos. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Veja só como que a Bíblia vai misturando as duas realidades, espiritual e humana, momentânea. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é o quê? Escravo de Cristo. É servo, é a mesma palavra, é servo de Cristo, é escravo. Aqui o texto colocou essa tradução, é escravo de Cristo, é servo de Cristo. Ele é possuidor, ele tem a autoridade, seja servo, seja senhor. E eu quero concluir dizendo, irmãos, que literalmente o texto está falando sobre relações entre escravos e senhores. Literalmente o texto está dizendo isso. Na época era muito comum, dentro das igrejas cristãs, grande parte dos convertidos eram escravos, ou a grande parte era formada por escravos. Tanto é que em 1 Coríntios, capítulo 2, se eu não estou enganado, versículo 26, o texto vai dizer: reparai na vossa vocação, que não foram chamados muitos homens de nobre nascimento e muitos importantes segundo a carne. Na época do Império Romano, presume-se que cerca de 1/3 da população era formada por escravos. Imagine só, 1/3 da população. Presume-se que no Império Romano havia cerca de 60 milhões de escravos. Então o texto ele vai mostrar nessas relações que existiam na época, que independentemente da posição do cristão, fosse ele um servo literalmente falando, ou fosse um senhor literalmente falando,
eles deveriam ter esta visão espiritual das coisas. A visão do Senhor, do senhorio do Senhor, acima daquilo que era material, físico, visível. Só que a aplicação maior, que eu quero ressaltar é essa que foi falada durante toda a mensagem. Toda a mensagem. Nós, todos nós, independentemente da nossa posição, e hoje já não há mais aquela relação que havia naquele tempo de senhores e escravos, mas independentemente das nossas relações humanas, nós devemos nos ver como servos do Senhor e devemos servir uns aos outros. E ao fazer isso, nós estaremos proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero que você, para encerrarmos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 6. Primeiros Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20, o texto assim vai nos dizer: porque fostes comprados por preço. Linguagem da época, onde o senhor que tinha recurso, ele ia no mercado de escravos e ele comprava escravos. Ele podia comprar com preço, se ele tivesse o que pagar. E o texto vai dizer: vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo do cristão não é seu, é do Senhor. Foi comprado por preço. Um pouquinho adiante, no capítulo seguinte, no capítulo de número 7, versículo de número 23, o texto vai dizer mais uma vez, capítulo 7, versículo 23, o texto vai dizer: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. O que isso quer dizer? Não vos torneis escravos de homens. Não paute sua vida tendo em vista as relações humanas. As suas relações humanas devem ser vividas tendo em vista a sua relação espiritual com o seu Senhor. Você não vai ser dominado por rancor, você não vai ser dominado por animosidade, você não vai ser dominado por inferioridade ou por superioridade, você não vai ser dominado por amargura, você não vai ser dominado por revolta. Não, não se deixe escravizar por homens. Você foi comprado por preço. Seu Senhor é outro. O seu Senhor é outro. É a Cristo Jesus que estais servindo. Existe uma ilustração antiga que fala de um escravo que foi levado a um mercado de escravos para ser vendido. Ele já havia passado por muitos senhores que haviam agido com crueldade para com ele, e não esperava nada diferente dessa vez. Enquanto ele estava na vitrine, um homem apareceu e, ao ver o escravo, decidiu comprá-lo. Após a compra, o novo senhor surpreendeu o escravo ao lhe entregar um documento de alforria, garantindo-lhe liberdade imediata. O escravo, confuso, perguntou: o senhor está me libertando? O homem respondeu: sim, agora você é livre para viver sua vida como quiser.
O escravo, diante de tal ato de amor, em vez de partir, se ajoelhou diante do Senhor e disse: se o Senhor me libertou por amor e sem exigir nada em troca, então eu escolho servir-lhe voluntariamente pelo resto da minha vida. O Senhor Jesus Cristo, que se deu na cruz por nós, não merece nada menos que isso. Fechemos os nossos olhos e falemos com o nosso Senhor em oração. O salmista exclama: ó Deus, ao Senhor pertence a terra e tudo quanto nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor dos céus e da terra. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, fostes comprados por preço, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, que nas nossas relações humanas possamos manifestar essas verdades, que nas nossas relações familiares possamos manifestar essa realidade, seja como marido, seja como esposa, seja como pai, mãe, como filhos, seja na sociedade, nas relações profissionais. Senhor, que mostremos, que nossas ações clamem alto, dizendo que é a Cristo, o Senhor, que estamos servindo. Que nossas ações mostrem que nós não servimos simplesmente à vista, como para agradar a homens, mas com singeleza de coração, com intenções sinceras, não duplas, não dúbias, servindo ao Senhor de todo o coração, desde a alma. É ao Senhor que estamos servindo. É do Senhor que receberemos a recompensa da herança. Em última instância, em todos os relacionamentos, é o Senhor a nossa autoridade. Fomos comprados por preço, Senhor. Pertencemos ao Senhor. Mas não simplesmente como escravos. Escravos sim, servos sim, mas feitos filhos, que receberam o sobrenome da família, adotados em Cristo Jesus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A recompensa da herança é certa. Ajuda-nos, Senhor, e que essas verdades nos libertem de quaisquer escravidões humanas,
que não fiquemos ressentidos, magoados, inferiores, nos sentindo inferiores ou nos sentindo superiores, nos escravizando assim por causa de homens. Senhor, que olhemos para o Senhor e pronto, e assim caminhemos livres, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o texto de Gálatas vai dizer, um outro texto, mas que nós devemos servir uns aos outros. Que nas nossas famílias essa realidade seja uma marca. Temos falado sobre famílias, Deus. Temos falado sobre relacionamentos familiares. Deus, que comecemos a brilhar nos nossos lares e que a nossa luz brilhe na sociedade também, alcançando outros níveis, alcançando outras abrangências, mas a partir de onde somos mais quem somos, a partir de onde nós, ó Deus, somos nós mesmos de forma mais intensa, dentro das portas da nossa casa. Ajuda-nos a nos ver como servos, colocados ali para abençoar e para tornar aqueles que fazem parte da nossa família cristãos melhores, mais preparados para servirem aquele que é o único Senhor, no fim das contas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E em nome dele, o nosso Senhor, que nos comprou por preço, que nos comprou com o seu próprio sangue, que nós fazemos esta oração. Amém e amém. Irmãos, povo de Deus, comprado e adquirido por preço, ide em paz, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos faz seus irmãos, o amor eterno de Deus, o Pai, que nos recebe na família, filhos e herdeiros, é a comunhão do Espírito Santo que nos dá entendimento dessas verdades e nos faz vivê-las. Repousem sobre vós, povo de Deus, aqui presente, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre, até aquele dia, quando voltaremos para o nosso lar e estaremos na nossa casa eterna, com aquele que nos comprou e de quem somos. Amém e amém.